Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos entrar no detalhe do Fiagro CPTR11, ver como é que está a questão atual. Tem operações em alerta para a gente ver, tem questão de risco, tem questão de dividendo também para a gente ver. As expectativas futuras para os próximos meses. Já iniciamos com o valor patrimonial de 9,78, a quantidade de cotas chegando a quase 32 mil cotistas. Esse é um Fiagro que caiu bastante de preço, ele é um fundo que era conhecido por entregar rendimentos bem altos, como a gente já viu lá no histórico. Rentabilidade muito alta, e aí de uma hora para outra a questão dos fiagros começou a cair as cotas, começou a apresentar vários problemas, assim como a gente tem alguns pontos de atenção que a gente vai ver nesse fundo, a cota começou a cair, assim quando também a Selic foi reduzindo o patamar, os dividendos também foram reduzindo e hoje ele está com desconto, né? O P sobre VP, se você pegar o valor atual dele, 8,14 em relação ao patrimônio, vai dar 17% de deságio. Enfim, tem muita coisa para a gente ver. Mas alguns números a gente tem uma liquidez que atende àquela liquidez base de de 1 milhão de reais, né? Dele tá 1,8. Ele tem 50 ativos em carteira, ou seja, ele tem até uma certa diversificação, não tem exposição muito alta, como a gente vai ver mais à frente em ativos, né? Aquelas exposições acima de 10%. Porém, temos algumas operações com pontos de atenção, ele até vai falar também sobre isso. Temos 36 devedores em carteira, uma taxa média de CDI mais 5, que é uma taxa high yield, é um produto com uma taxa bem agressiva, isso representa 72% da carteira. A inflação é uma taxa ali, digamos que middle a high yield, mas tem um peso menor, 25%. Esse CDI mais 5 aqui tem um impacto bem maior. 100% dos ativos estão adimplentes, ok? A gente vai já olhar esses pontos de atenção, a questão de índices financeiros, etc. Aqui a gente tem um resultado, foi 9,5 centavos, foi o que ele distribuiu. Ele falou aqui que recebeu alguns valores de amortizações, na ordem dos 20 milhões de reais. Inclusive com essas amortizações, né, algumas operações diminuíram a sua exposição, caindo de 7 para 4%. Também as exposições em alguns segmentos deram uma reduzida devido à saída dessa operação, né, a receber essa amortização. E então finalizou aquele peso de operação que foi amortizado. As vendas, tem questão de negociação, né? Vendas meio milhão de reais, comprou 7 milhões, né? Teve alguns aumentos em posições que ele tinha, no caso FIDC e URA, o CRAS, o FAR, o Cocari e o J Basso, ok? Também teve o Pisani, que teve aumento aí devido a essas novas aquisições. Aqui a gente vai falar sobre duas operações, no caso a Patense e a AgroGalaxy. Inclusive a AgroGalaxy a gente já acompanhava de outros relatórios, né? Outros vídeos já tinham apontado alguns pontos de atenção a respeito dessa operação. No caso aqui a gente tem a Patense também. Ele cita que continua recebendo os recursos da empresa, embora o fluxo tenha sido menor do que nos meses anteriores, a exposição da patente diminuiu em relação ao patrimônio do fundo, agora está por volta de 3,4% do PL. Ele cita que teve várias ligações, né, várias conversas com a empresa e com o advogado que estão assessorando. Ele tem a expectativa de que o fluxo de recebimento e amortização da exposição voltem a aumentar em agosto, né? Então já temos um ponto de atenção aqui nessa operação. Na AgroGalaxy ele cita que teve reuniões, né, a respeito da baixa rentabilidade da empresa. E ele cita que isso é um reflexo do cenário macroeconômico, né, impactou não só a AgroGalaxy, como também outras operações. A gente vem acompanhando essa questão dos impactos, questão de não atendimento a índices financeiros, né, questão de endividamento das empresas, questão de redução no percentual comparando com o lucro obtido naquele famoso EBI, EBITDA, que eles fazem um comparativo, uma razão para encontrar os valores ali de índices financeiros, né? Muitas empresas não conseguem, muitos devedores não estão conseguindo atingir esses limites desses lucros. Aqui ele vai falar também sobre a questão, outro ponto, né, que ocasionou esse reflexo dessa baixa rentabilidade da AgroGalaxy, essa questão de alguns produtores que estão segurando a venda de grãos, né? Isso atrasa o pagamento de revendedores, posterga os períodos dos insumos para a próxima safra, né? Fica mais para cima, né? Aí você já tem mais risco da oferta e demanda nesse momento aí subir esses preços desses insumos. Enfim, esses dois fatores eles citam que foi o que impactou principalmente a questão dos resultados da AgroGalaxy, né? E a expectativa é que haja uma melhoria de rentabilidade a partir do terceiro trimestre de 2024. Vamos acompanhando para ver como é que isso aqui vai ficar, né? Temos esses dois pontos de atenção, já a gente vai ver o percentual disso. Tem mais outra operação para a gente ver lá à frente. Ele vai citar que a empresa, ainda falando sobre a AgroGalaxy, tem negociado prazos adicionais de pagamentos com alguns fornecedores, né? Embora tenha atrasado alguns pagamentos, né? Já acende aquela velha sinaleira de alerta, né? Mas enfim, esses pagamentos foram rapidamente negociados, né? Renegociados esses atrasos, ok? E aí ele conseguiu inclusive um empréstimo, né, com a Aqua Capital,
no valor de 60 milhões de reais, pelo prazo de 75 dias, a um custo de 100% do CDI. Vamos ver se esse empréstimo aí talvez dê uma melhorada, né? Dê um gás a mais na empresa. Ok? Prazo de 75 dias aí para retomar o pagamento, né? Aliás, para devolver o dinheiro, né? Para pagar, quitar a Aqua Capital. Compras de créditos, né? Que é as negociações que o fundo fez, ok? A questão de compras e aqui a questão de vendas, né? Um fundo já conhecido por parte da Capitânia, né? A gente tem o CPTS que é bem conhecido por fazer compra e venda, fazer aqueles trade de operações, fazer um grande ganho de capital. Também é esperado já essas movimentações correntes no mês. Na distribuição a gente tem o histórico, olha só, esse fundo chegou a entregar 1,75 em junho, julho e agosto. Valor de rentabilidade muito alto. Lembrando, aqui o fundo era base 100, ok? Depois ele passou a base 10, lá por volta de setembro. E o que seria hoje, digamos, na base 100 que ele tem hoje, seria uma rentabilidade, ou seria um anúncio de 17 centavos e meio, né? Hoje ele vem entregando por volta dos 9,5, 10. Isso seria quase que o dobro do que ele está entregando atualmente, né? Considerando, fazendo só a conversão de base, né? O fundo já passou pela segunda emissão, está bem difícil um cenário de emissão nesse momento. Aqui a gente tem a tabela de sensibilidade com o retorno esperado de acordo com o preço atual do ativo, né? Como está bem descontado, está volta dos 8,15, vai dar uma rentabilidade já descontada os custos de CDI mais 12,2. Vê aí o nível que está devido a essa questão do deságio. Na DRE, tirando as despesas, a gente fechou um resultado de 3,9, que dá uns 9 centavos e meio, foi praticamente o que ele distribuiu. Não teve uso. Assim, se a gente for fazer a conta aqui no fio da letra, né? Vai dar 3.925.000, ele distribuiu 3.931. Usou um leve valorzinho aí, mas praticamente relevante, nem mexeu aqui na casa das casas decimais do resultado acumulado que ele tem por cota. Ele tem 2,4 centavos que pode vir a usar nos próximos meses. A Selic deu uma congelada, então a expectativa é que ele segure um pouco a questão do patamar desse dividendo, né? Tem também a questão da quantidade de juros, que isso impacta muito essa questão dessa distribuição. Então, até dentro disso, eu vou palpitar aí que ele entregue para o próximo mês valor próximo a esses 9 centavos e meio, tendo em vista a questão de quantidade de dias úteis, né? Não tem tanta variação, e também a questão da taxa Selic congelada. À frente a gente tem o resultado mensal, né? A composição desse último resultado, questão de histórico de dividendos, as últimas distribuições por ano. Aqui a gente tem a alocação da carteira, atualmente 84% são CRAs, por indexador CDI mais 5, representando a maior parte das operações, como a gente já viu, ok? Ele vai até colocar aqui um CDI equivalente, né? Porque tem as operações também atreladas à inflação, como a gente viu. Aqui a gente vê os percentuais, então, ó, CDI representando 69%, 24% é a inflação, tem o caixa e alguma coisa em renda variável, questão de cotas. Aqui a gente tem a distribuição geográfica das operações. Por setor, a maior concentração aqui é distribuidor revenda, né, cooperativa. Aqui a gente tem por devedor. A gente já vê que a AgroGalaxy é logo o maior devedor que ele tem, né? Apesar de estar abaixo dos 10%. Mas aí, a gente somar com a Patense, né? Que ele falou, que foi aquele comentário que ele fez lá no começo do relatório junto com a AgroGalaxy. Já vai para 3,4, né? A gente somando. E somando com a da Solúbil, né? A Solúbil também a gente já viu em outros relatórios também apresentando problemas referente à questão de índices, enfim. A gente tem 7 aqui, vai para 10,4, com 3 aqui vai para 13,7%, né? 13 a 14% de exposição em operações que estão com pontos de atenção, né? E no momento onde a gente vê muitas costas de fiagos caindo, a questão a rentabilidade caiu devido a Selic ter reduzido, né? 13,75 está por volta de 10 e pouco, 10,5. Inclusive vocês estão vendo aqui na tarjeta aqui embaixo. Então, aquela questão, né? O fundo tinha uma certa diversificação, mas aí vai apresentando um pontinho ali, outro aqui, questão macro, questão de problema nas operações, e aí vai somando e vai dando essa situação. Imagina que tivesse uma operação aqui com 20%, como a gente vê em alguns casos, né? Alguns fundos com uma operação de 20 e poucos por cento, 17%, enfim. Aí a bronca é maior ainda, né? O impacto é bem maior. A gente tem aqui a carteira de crédito dele, a gente já vê a questão das exposições, né, a questão dos devedores, os pontos de atenção, e até é bom lembrar também, ele cita que a carteira segue adimplente, tá? Vem com esses pontos de atenção, mas até então segue adimplente, apesar da rentabilidade ter caído, mas vale lembrar, ele citou isso. A questão da Solúbil a gente já viu. Questão de rentabilidade, olha só, aquela questão muito do preço, né? Às vezes você tem um fundo que está com a rentabilidade muito alta, vem entregando, e de repente dá um problema, a cota cai. E a rentabilidade, olha só, que estava bem lá em cima, chega a perder agora para o CDI. Tá a diferença aqui para o CDI, ou seja, se você desse, o cara que pegou lá em 2022, nesse período aqui, nesse início aqui,
vai estar perdendo na rentabilidade para o CDI, né? Vai estar perdendo, no caso, para a renda, perdendo para renda fixa, né? Vai ter operações atrás da CDI a 100% do CDI, você, a depender do período, né? Então estaria perdendo nesse caso, né? Onde a renda variável tem, para ela ser atrativa, tem que estar acima da renda fixa, né? Mas é muito aquela questão dos riscos, né? Isso aqui não representa todos os fundos imobiliários, ok? É um caso onde é uma rentabilidade alta, um risco alto. A gente sempre está tocando nesse assunto do risco, né? Muita gente diz, isso vale a pena, isso é arriscar, né? Claro, vai depender muito do risco que você quer correr, né? E é muito importante você ter a ciência desse risco, você possa distinguir, você possa mensurar, né? Entender o que é essa questão desses riscos, dessas operações, né? Isso aqui é um caso clássico aqui de uma rentabilidade alta, que a cota caiu e aí arrastou tudo, perdeu aqui para renda fixa. Claro, pode vir a recuperar, obviamente, né? E vir passar, colocar 10 vezes aí na frente, enfim, mas é caso a caso, né? Que a gente tem liquidez, 1,8 milhões de negociados por dia, né? Questão de mercado. E aqui a gente entra nos comentários macro, depois vai fazer o detalhamento das operações. Comenta aí, beleza? Você vai estar ajudando o crescimento do canal. Também se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, participa do Telegram. O link do grupo da gente vai estar na descrição do vídeo. A gente está sempre por lá, trocando ideia. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!